Boa noite, pessoal. Tá, beleza? Hoje nós vamos falar de redação. Redação, você consegue um patamar de nota. Se você, estou feliz com essa nota, ela cai, porque aquela nota não consolidou. O que é uma nota consolidada? Quando você vem fazendo redação, imagina comigo, minha redação está na faixa de 5. Aí ela passa para 6. Vocês já notaram que quando ela sobe de 5 para 6, de 6 para 7, de 7 para 8, depois ela fica um tempão naquela nota? Então, você tem que esperar ela ficar um tempão naquela nota para ela consolidar. Significa que você ainda não está realmente fazendo uma redação naquela nota ali que você recebeu por último. Então, imagina que você vinha recebendo sempre aí, né? No caso da CESP, a nota é 20 ou 30, você vinha fazendo aí 18. Né? 18. Fez primeira 18. Se você parar de fazer, você vai cair de novo para 16 ou 14. Então, é muito importante que vocês não percam o foco. Pode ser que essa prova não seja em maio, pode ser que ela seja lá para junho ou julho, pode ser, mas nós não sabemos. Tudo é uma incógnita ainda, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Com as redações que eu recebi essa semana, nós vamos ter que fazer alguns comentários a respeito, tá? Porque foram 2 só, e eu quero dar os parabéns aos 2 que fizeram, que foi Felipe e foi Yuri. E teve gente que fez... Eu tenho alunos que não estão fazendo aula de redação, estão só fazendo redação e corrigindo, tá? Então, eu vou usar aqui umas redações desses alunos, não vou usar dos outros para não criar problema, mas, assim, presta atenção. Vocês ainda não estão fazendo o modelo CESP do jeito adequado, tá? Isso é um perigo. E é um perigo porque está apenas faltando que vocês sigam o roteiro. Vocês não estão seguindo o roteiro. Eu faço a correção e digo, olha, o item 3 você não cumpriu. O item 2 você falou só a metade. O item 1 você só falou um pouquinho. Tem que seguir o roteiro. Você pode fazer um texto lindo, maravilhoso. Oi, alguém falou? Alguém está com o áudio aberto aí, gente? Alguém está com o áudio aberto? Tá, maravilha. Vou aproveitar o ensejo aí que alguém está com o áudio aberto. Você pode me reenviar minhas 2 últimas redações que você corrigiu e mais o tema para fazer? Porque o que acontece? Eu precisei formatar o meu telefone e eu perdi. Pois é, isso acontece comigo direto. Aí eu não consigo baixar de novo. Se eu te mandar a redação errada, o Yuri também me pediu para eu ver, eu corrigi a redação e ele falou, professora, eu não entendi o item 6 que você corrigiu. E eu não sabia qual era a redação, porque apesar dele ter puxado, eu já tinha apagado, porque se eu deixar tudo no meu celular, ele não aguenta. Aí eu tenho que ir apagando. Então, se eu te mandar as 2 últimas, você fala, ei, Marília, essa daqui não, essa daqui é outra, é aquela tal. Aí você me fala, tá, que eu tenho todas as redações de vocês aqui comigo, corrigidas bonitinho, mas pode ser que eu te mande alguma coisa errada, tá? Aí você me fala, tá bom? Tá, okay. Então, são as 2 últimas e o último tema. Tá, isso. As últimas e o último tema. Sim, senhora. O último tema já tem tanto tempo e eu fiquei esperando vocês mandarem. Ninguém mandava uma. O Felipe mandou uma, aí daí um tempinho o Yuri mandou a outra e ninguém mais mandou. Eu fiquei muito triste, tá? Me senti muito sozinha, muito abandonada. Mas vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar. Bom, com esses problemas todos, a gente vai ter que recomeçar alguns aspectos de redação. Vocês percebem que quando vocês dão essa parada, vocês andam passinhos para trás? Passitos para trás? É muito perigoso isso, tá? Então, primeira coisa, vamos entender aqui. Redação da CESP. É uma redação como qualquer outra? Sim, é. Muita gente pensa que não. Fala assim, não, a CESP é diferente. A CESP é diferente na maneira de te pedir a redação. Ela monta um roteiro para você, mas ela não é diferente na hora em que ela vai pedir a montagem do texto. Ela vai te pedir um texto com introdução, com desenvolvimento e com conclusão, tá? E esse padrão é o padrão para qualquer redação de qualquer prova que você for fazer, concurso,
vestibulares, Enem, não importa qual, tá? Então, ó, a gente já fez esse quadro aqui para fazer de novo. O que eles querem é introdução. Vou fazer aqui um negócio maneiro que vocês vão amar, ó. Tá lindo isso, tá não? Observa comigo. Eu sei que eu já fiz isso aqui em outras aulas, mas eu quero recomeçar. E recomeçar enfocando no que vocês precisam melhorar na redação, tá? Porque vocês podem falar assim, ah, a Marília vai começar lá atrás de novo. Não, eu vou começar com alguns auxílios para vocês melhorarem. Então, presta atenção. O primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução. O último é o parágrafo de conclusão. E esse miolo aqui, a gente já falou, ele é o desenvolvimento. Esse tipo de estrutura é para qualquer redação. Ah, professora, mas a CESP é diferente. Não é, não. Ela só é diferente na hora de te pedir o que você vai fazer. Ela põe um roteiro. Então, ela fala assim, comente acerca das causas do problema tal. Você vai colocar a causa aqui no primeiro parágrafo. Ah, disserte sobre as consequências. Você vai colocar no segundo parágrafo. Comente, ou pode colocar 1000 verbos diferentes, tá? Dissertar, comentar, discorra sobre as soluções possíveis. Solução é na conclusão. É isso, tá? Você tem que saber para onde vai cada parte, só isso. Vou dar um exemplo. Como é que a CESP funciona? A maioria das redações faz assim, fala sobre esse tema, né? Aí você fala o que você quiser. O que te orienta, na verdade, são os textos motivacionais. Então, a CESP, ela não te dá textos motivacionais, mas ela te dá roteiro. O que é o roteiro? Ele fala assim, estou dando um exemplo aqui sobre uma proposta que um aluno me mandou. Comente sobre as condições das rodovias brasileiras e o transporte de mercadorias realizado pelos caminhoneiros. Comente, gente, comente. Comente é desenvolvimento. Se ele te pedir para você comentar alguma coisa, essa coisa tem que estar aqui, ó, no desenvolvimento, tá? Então, comente sobre as condições das rodovias brasileiras, que estão péssimas, esburacadas, sem manutenção, e o transporte de mercadorias realizado pelos caminhoneiros. De que forma que os caminhoneiros conseguem transportar as coisas por essas estradas, né? Os produtos por essas estradas. Então, isso aqui, você vai ter que pôr aqui, tá? Depois ele fala assim, disserte acerca dos produtos transportados pelas rodovias e seu impacto na sociedade. Disserte. Esse verbo também está te direcionando para o desenvolvimento. Quando ele te pede para dissertar, é fazer dissertação, tá vendo? Comentar, dissertar. O que é dissertação? É comentar sobre assuntos da atualidade. Então, comentar e dissertar vão te jogar aqui, ó, no desenvolvimento, que ele vai te pedir, vai te jogar no desenvolvimento, tá? Aí ele termina assim, discorra sobre a importância de investimentos nas rodovias federais e sua relação com o desenvolvimento. Aí, olha o que ele usou. Ele usou um verbo, discorra, que também é relacionado ao desenvolvimento, tá? Desenvolvimento é a parte da redação na qual você vai comentar, você vai dissertar, você vai dar causa às consequências, finalidades e coisa e tal. Botar exemplos, é aqui, tá? Quando ele fala discorra, aparentemente, ele está te pedindo para ir para o desenvolvimento. Mas ele fala assim, discorra sobre a importância de investimentos nas rodovias federais e sua relação com o desenvolvimento do país. Discorra sobre investimentos. Discorra sobre investimento, vou botar em letra maiúscula. Discorra sobre investimentos é para você colocar na conclusão. Como é que você sabe, professora? Presta atenção. A introdução, a gente vai voltar a falar da introdução daqui a pouco. A introdução é o cartão de visitas da sua redação. Então, você vai ter que fazer ali na introdução alguma coisa que não diga tudo, mas que diga o suficiente sobre o seu texto para que a pessoa tenha interesse em ler. Aqui você vai fazer o quê?
Você vai comentar, você vai explicar, você vai dar causa, vai dar consequência, colocar exemplos, né? Dados estatísticos, ó, no desenvolvimento. A conclusão é o momento no qual você coloca as propostas de soluções possíveis ou propostas de intervenção. Então, presta atenção. Quando ele fala, comente, disserte, desenvolvimento. Discorra também. Discorrer sobre alguma coisa também é desenvolvimento. Só que quando ele fala discorra sobre os investimentos, investimentos em alguma coisa é uma das soluções para o problema. A gente sempre fala que tem duas soluções que cabem em quase todos os temas: investimentos públicos e conscientização da população. Então, você vai colocar isso aqui na conclusão. É fundamental que, para fazer as redações da CESP, você saiba onde colocar o quê. Ele vai te dar o roteirinho, e você tem que saber em que parte da sua redação você coloca cada elemento desse roteirinho. Então, eu vou redistribuir isso aqui no quadro. Espera aí. Vou pegar aqui minha flanelinha. Vamos lá, vou apagar aqui. Vou fazer esse esqueminha aqui do lado, ó. Vou deixar bem claro o seguinte, não é obrigatório fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, você pode fazer mais, tá? Então, agora, estou botando isso aqui do lado, espero que esteja enquadrando, que vocês estejam vendo. Beleza, chegar mais perto. Tá bonito pra caramba, né? Eu desenho muito bem, nossa. Ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso você tem que fazer, não importa qual a redação que vai aparecer para você em um concurso, em um Enem, em um vestibular, não importa. Agora, como você coloca isso em ação? A CESP vai te dar os elementos que ela quer, tá? Eu tenho várias aqui, várias propostinhas de redação. E como eu falei para vocês, eu vou colocar exatamente o que ele pede aqui. Vou ver se dá para chegar mais para cá. Comente sobre as condições das rodovias brasileiras e o transporte de mercadorias realizado pelos caminhoneiros. Vamos parar nesse aqui. Como é que você vai saber que esse primeiro aspecto tem que ir para o desenvolvimento? Como é que você sabe que isso vai para o desenvolvimento? Primeiro, por causa do comente, tá? Comentar é um verbo que remete a dissertar, que remete a você desenvolver um tema, explicando, dando causas, consequências e blá, 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 tá? Mas, junto disso, olha o que ele fala. Comente sobre as condições das rodovias brasileiras. Quais são as condições das rodovias brasileiras? Muito ruins, né? Nós sabemos que as nossas rodovias têm problemas de manutenção, são rodovias esburacadas, são rodovias com problemas, né, de segurança, são rodovias com outros problemas, além de buracos. A gente fala muito em buracos, mas tem outros problemas em relação a policiamento, enfim. Aí você vai falar sobre isso. Isso não é solução para o problema, é? Não, então isso não vai para a conclusão, isso vai para o desenvolvimento. E ele quer que você fale também sobre o transporte de mercadorias feito pelos caminhoneiros nessas estradas. Então, como é que eles vão? Como é que um caminhoneiro pensa assim, eu sou um caminhoneiro, eu tenho que transportar uma carga pelas estradas brasileiras que são esburacadas, que são mal iluminadas, que não são
seguras, né? Enfim, como é que eu transporto carga por esse Brasil afora? Bom, primeiro, o caminhoneiro está exposto a ser assaltado. Segundo, o caminhoneiro está sempre com problemas, né? Na pior das hipóteses, ele vai ter problemas sempre no caminhão. Ele vai ter um afrouxamento de uma peça, porque a estrada é cheia de buraco e fica trepidando. Ele vai quebrar a peça com mais facilidade, né? As estradas são mal iluminadas, o risco de acidentes é maior. Então, esses produtos, por causa... Eu até vi isso recentemente, que às vezes é tão esburacada a estrada que o cara vai levando os produtos e os produtos vão sacolejando, estragam ou quebram, dependendo do que você está levando, se é hortifruti, se é peça, se é alguma coisa. Então, muita coisa se perde e aí tem que repassar isso para alguém, né? Então, isso não é solução. Quando você observa o que ele está te pedindo, não é solução. Então, isso aqui, esse vai para cá, para o desenvolvimento, tá? Tem que entender isso, senão você não vai montar bem sua redação. Aí vem o segundo. Disserte acerca dos produtos transportados pelas rodovias e seu impacto na sociedade. Ó, como é que eu vou saber o que eu faço com isso aqui? Disserte significa que vai de novo para cá, ó. Mas olha só, disserte acerca dos produtos transportados e o impacto na sociedade. Então, é mais ou menos o que eu estava falando agora há pouco, aqui em cima. Aqui você vai falar sobre transporte, que o transporte desses produtos acaba sendo prejudicado, né? Porque, de alguma forma, vai haver prejuízo para os caminhoneiros. Aqui você vai falar que produtos são esses. Então, por exemplo, quando você transporta, como eu estava falando, né? Alimentos perecíveis, e aí você tem uma estrada muito esburacada e você demora para chegar, você vai perder um pouco dessa carga. E o impacto na sociedade é que o preço vai ser repassado para o consumidor. Tá vendo? Isso que você vai ter que comentar. Você vai falar sobre os problemas dos produtos transportados, né? Sobre o que acontece nesse transporte, e você vai falar do impacto na sociedade. Você vai levar um produto, esse produto vai sofrer algum dano e isso vai ser repassado para o consumidor. Esse é um dos elementos que impacta mais diretamente. E isso vai para o desenvolvimento. Aí vem o segundo item. Segundo não, terceiro. Discorra sobre a importância de investimentos nas rodovias federais e sua relação com o desenvolvimento do país. Esse é o terceiro item do roteiro da redação. Quando ele fala discorra sobre a importância dos investimentos, quando ele só fala discorra, ele está te direcionando para o desenvolvimento. Mas aí, para tudo. Atenção. Ele quer que você discorra sobre a importância dos investimentos nas rodovias federais e a relação com o desenvolvimento do país. As rodovias federais estão boas? Não. A maioria das rodovias está em estado ruim? Sim. Se ele está falando em desenvolvimento, em investimentos, ele está propondo uma solução para o problema, para que
o país se desenvolva. Tá vendo? Então, isso aqui vai para a conclusão, ó. Tá? Vocês estão percebendo que tudo tem uma parte no texto? Comente, disserte, discorra. Os 3 verbos remetem à ideia de desenvolvimento. Remetem aqui à ideia do desenvolvimento do texto. Porém, o último está te falando de uma coisa que nós ainda não temos. As nossas estradas, não tem investimentos nas nossas estradas suficientes para deixar elas em bom estado. Elas não estão em bom estado. Então, isso daqui é uma proposta. Você tem que detectar isso lendo o texto. Quando você lê que ele pede que você fale sobre as condições das rodovias e o transporte das mercadorias, ele quer que você fale que isso não está bom. Quando ele fala que você fala acerda, desculpe, gente, agora que eu vi que eu escrevi acerda. Vou nem falar nada. Ó, quando ele pede que você disserte acerca dos problemas, dos produtos transportados pela rodovia e o impacto da sociedade, ele está te pedindo uma coisa que já está acontecendo. Os produtos estão sendo transportados por rodovias em péssimo estado e isso impacta de alguma forma na sociedade, tá? Encarece, coisa e tal. Agora, quando ele fala da importância de investimentos, ele está propondo uma coisa a se fazer. Vamos investir nas estradas para que elas fiquem melhores, para que o país cresça, se desenvolva? Então, para cada pergunta, você vai para uma parte do texto. Vocês entenderam isso? Veja bem, vocês entenderam que vocês têm que reconhecer nos elementos que o texto está te propondo o que você faz com cada um deles, para onde vai cada uma dessas ideias? Sim, entendi. Beleza? Alguém está anotando? Se vocês quiserem, vou botar o tema aqui em cima, tá? O tema é o sistema rodoviário, transporte nas rodovias brasileiras. O tema é esse. E é dessa maneira que distribui. Querem que eu dê um tempinho para vocês terminarem de anotar? Ou posso apagar? Marília, eu tirei print. Não sei o pessoal está copiando. Tem alguém? Eu também tirei print. Joia. Então, olha só. Vocês vão ver aqui o seguinte. Tá, essa parte foi para o desenvolvimento, essa também, e a última a gente usou na conclusão. Professora, e a introdução? Geralmente, a CESP, quando monta esses esqueminhas, e aí eu vou mostrar um outro para vocês aqui, um outro tema, ela não dá para a gente, nem sempre, às vezes ela dá, às vezes não, o que ela quer que a gente fale na introdução. Nesse caso aqui, ó, ela não deu. Ela não foi direto e reto, ó, vai falar isso na introdução. E aí você vai ter que criar uma introdução para depois começar a falar do tema. Então, vou mostrar um outro tema aqui, que vocês já viram na última aula, mas nesse tema vai sim dar alguma coisa para você colocar na introdução. Vou apagar aqui, tá? Vamos lá. Vou deixar minha redaçãozinha fajuta aqui no canto, tá bom? Mesmo com o roteiro, gente, parece que é fácil. Tem gente que fala assim, a CESP dá uma redação muito babinha, porque ela já fala para você o que você tem que falar, é só você falar. Eu pego a redação de vocês, vocês pulam, não falam de alguma coisa, tá? Então, vamos ver agora, o tema é o trabalho infantil no Brasil e suas implicações. A gente já viu esse tema na última aula, tá? Ó, esse tema já apareceu em outra aula. Agora a gente vai colocar aqui os elementos que ele pede no roteiro. Primeiro, discorra sobre o conceito de
2. Apresente causas e consequências acerca do trabalho infantil no Brasil. E 3, fale sobre o contexto relacionado ao trabalho infantil na mídia. Na mídia. Ó, sempre 3 elementos, na maioria das vezes 3, às vezes 4, mas geralmente 3, tá? Discorra, apresente e fale. É sempre bom você primeiro pegar o primeiro verbo desses elementos para ver o que ele quer. Discorra, a gente já mostrou para vocês que remete muito a desenvolvimento, mas não só o verbo, você tem que olhar o que vem depois. E olha só o que vem depois. Discorra sobre conceito de trabalho infantil. É uma definição de trabalho infantil. E definição você pode colocar na introdução. Então, nesse tema, no caso desse tema do trabalho infantil no Brasil, o primeiro elemento é para você colocar na introdução. Então, você vai colocar a lei tal brasileira considera como trabalho infantil, aí você faz a definição de acordo com a lei. E isso cai muito bem para a introdução, tá? Agora, apresente causas e consequências. Ó, causas e consequências. Ele está te pedindo consequências 2 vezes, porque pediu aqui também, ó. Lá no tema, implicações são as consequências. Então, esse 2, você vai colocar no desenvolvimento. Detalhe, você faz, a gente já falou disso, tá? Você faz um parágrafo de causas e um parágrafo de consequências, tá bom? Porque esse item 2 está te pedindo causas e consequências. Dá para você colocar um parágrafo de cada um. E ainda fazer um terceiro parágrafo envolvendo o contexto relacionado à mídia. Quer dizer, como a mídia aborda esse problema do trabalho infantil. Isso aqui, ó, isso aqui dá para você colocar no desenvolvimento. O que você vai colocar na conclusão? Ah, professor, eu posso colocar esse da mídia na conclusão? Posso. Aí, esse tipo de texto não está te pedindo, nesse caso, não está te pedindo soluções para o problema. Ou seja, o que ele está te pedindo aqui, ó, é o desenvolvimento desse elemento da mídia. Esse elemento da mídia pode ir para o desenvolvimento e você pode fechar o seu texto fazendo uma crítica, ou você joga esse da mídia na conclusão e fecha fazendo uma crítica menorzinha para encaixar tudo. Geralmente, a CESP não te dá nada para colocar na introdução, mas se ela te der, faça o que ela está te pedindo, tá bom? Faça o que ela está te pedindo. Quando se pede conceito de alguma coisa, é a mesma coisa que definição dessa coisa. Então, definição é coisa que vai muito bem na introdução. Você joga para cá. Então, olha só. Mostrei para vocês, através de 2 temas, trabalho infantil no Brasil e suas implicações, e o tema anterior, que era sobre as rodovias, o estado como as nossas rodovias estão no momento. Como você distribui cada elemento em que parte no texto. Vou colocar um outro tema aqui, vamos ver o que vocês vão fazer com ele. Vamos lá. Vou colocar para vocês aí. Ai, que minha folha! O tema que eu dei para casa, que é preservação do ecossistema, responsabilidade do Estado. É bom lembrar que Estado, quando a gente está falando da União, né?
a gente tem que colocar com letra maiúscula, da sociedade e de cada cidadão. Ó. Antes de eu colocar cada elemento que ele pede como roteiro da redação, olha o tema: preservação do ecossistema, responsabilidade do Estado, da sociedade e de cada cidadão. Ele vai querer, você vai ter que falar no texto qual é a responsabilidade do Estado, qual é a da sociedade e qual é a de cada cidadão, tá? Antes mesmo dele colocar o roteiro, o tema já está te dizendo isso. Se você não colocar um desses elementos, você já dançou. Agora, vamos ver o que ele faz como roteirização. Primeiro, relação entre os cuidados com o meio ambiente e a preservação das condições sanitárias. Segundo, atitudes individuais que podem reduzir os efeitos da ação humana sobre o planeta. E 3, formas de atuação da sociedade para que os governos cumpram compromissos relacionados à preservação ambiental. Vamos lá. Vocês já devem ter esse... A Gisele não tem. Tem que mandar para ela. São os 3 elementos que estão roteirizando a sua redação. Primeiro, ele quer a relação entre os cuidados com o meio ambiente e a preservação das condições sanitárias. Se nós temos cuidado, por exemplo, com a água, você vai ter uma água de boa qualidade. Se nós temos cuidado com essa mesma água, a gente não vai jogar esgoto na água. Então, as condições sanitárias vão ser também boas. É isso que ele quer que você fale, tá? Estou dando um exemplo aqui. Então, essa relação é coisa para você falar no desenvolvimento, você percebe? A relação de preservar a natureza, até que ponto, quando eu preservo a natureza, eu estou preservando aqui, ó, também as condições sanitárias. Se eu preservo o meio ambiente, de que maneira que eu tenho como benefício melhores condições sanitárias? Você vai colocar isso no desenvolvimento, tá? Quando você lê a proposta, quando você lê o roteiro, você percebe, poxa, isso aqui já é um desenvolvimento. É falar como que essas duas coisas vão trazer benefícios. Atitudes individuais. O que são atitudes individuais, gente? É o que você, como cidadão, tem a ver com cada cidadão. É o que cada cidadão pode fazer. Não adianta você fazer um texto lindo, maravilhoso, sem erro nenhum, se você esquecer de falar de um desses elementos. Falhou um desses elementos, adeus para a sua redação, tá? A nota da CESP é dada da seguinte maneira. Se não me engano, deixa eu pegar aqui. Esse item aqui, ó, valia 12 pontos. Esse de baixo aqui, ação humana sobre o planeta. Bom, faltou o ponto, foi mal. Esse aqui valia 13, tá?
E o último aqui também valia 13. Essa redação, ó, 36, 38, valia 40 pontos. Às vezes vale 20, às vezes vale 30, às vezes vale 40. Essa valia 40. Aí você imagina que teve uma pessoa que fez essa redação e não colocou nenhuma atitude individual para reduzir a ação humana sobre o planeta. Menos 13 pontos. É verdade, menos 13 pontos. Você não falou o que ele pediu. Ah, mas eu falei um negócio maneiro, professor. Olha como é que eu... Falou um outro negócio que tem a ver com o tema? Tem. Está bem escrito? Tá. Não tem nenhum erro? Não tem. Mas ele não te pediu isso. Ele quer saber a sua objetividade, a sua capacidade de ser objetivo, a sua capacidade de fazer o que te pedem, e não outra coisa diferente. Porque pode ser maravilhoso o que você está colocando na redação, mas não é o que ele pediu. Nós falamos isso na primeira aula, nós falamos isso na segunda, nós falamos isso na terceira e nós falamos isso na quarta. E vocês continuam fazendo as redações sem atender ao que a banca pede. Gente, isso é o fundamento da redação da CESP. Não falou o que ele pediu, ele é muito claro. Não tem mais clareza do que isso. Quer que eu desenhe? Olha só. Atitudes individuais que podem reduzir os efeitos da ação humana sobre o planeta. Vale 13 pontos. Falou? 13 pontos. Falou metade? Metade. Falou mais ou menos? Não falou? Adeus, 13 pontos. Você jogou no lixo 13 pontos. Você me entendeu? Eu estou querendo chamar a atenção de vocês, porque depois vocês falam assim, pô, não sei por que eu não passei, cara, minha redação não tinha erro nenhum. A CESP está preocupada, primeiro, em você seguir isso aqui. Se você não vai errar, ótimo, maravilhoso se você vai fazer uma redação sem erro. Você não vai errar concordância, não vai errar pontuação, não vai errar nada. Crase, não vai errar nada. Mas tem que falar o que eles estão pedindo, senão não vai adiantar nada você ter um texto maravilhoso e não errar nada, tá? Ele quer que você fale isso. E o que são essas atitudes individuais? Por exemplo, tomar banho e não deixar o chuveiro ligado, né? Ter aquela responsabilidade com o seu lixo, né? Tem, não sei nem se aqui em Três tem coleta de lixo seletiva. Se você tiver, procurar fazer coleta de lixo seletiva. Tem, né? Então, evitar, por exemplo, na hora de lavar, vou lavar uma calçada, vou ficar jogando água, batendo papo com o vizinho, desperdício de água. Tem mil coisas, né, do dia a dia que a gente pode diminuir a agressão ao meio ambiente. São atitudes individuais, coisinhas miúdas que ficam roendo e comendo, como eu falo sempre aqui com vocês, ó. São coisas que você pode fazer para evitar essa ação humana sobre o planeta. Evitar de jogar nos rios, jogar nos córregos, né? Chupei um picolé, jogo a embalagem, tomei um sorvete, jogo a embalagem. Olha, são várias. Você vai escolher umas 2 ou 3 e vai falar sobre elas. É difícil isso? Não é. Mas não falou, dançou. Tá? É simples assim. Eu estou aqui falando porque teve gente que fez isso. Teve gente que fez uma redação incrível. Estou falando de verdade. O texto está muito legal, porém, não falou isso aqui. Não falou, adeus, 13. Você pegou 13 pontos e falou, vai dar uma voltinha na praça, filhinho. E os 13 pontos saíram, nunca mais você viu. Tá? Não se joga 13 pontos fora assim, gente. Você está disputando uma vaga. Você precisa de ponto. Então, faça o que ele pede. Pega a folha e bota do seu lado e fala, eu tenho que falar isso, isso, isso. Presta atenção. Existe uma coisa que tem que ser feita quando se fala em redação. Todo mundo fala isso, né? Tem que planejar a redação. Já ouviram falar isso? Alguém aqui já ouviu falar em planejamento de redação? Sim. Com certeza, né? A Fabíola me ouviu falando isso. Fabíola, se não planejar, é isso que acontece. Antes de você começar a escrever, você vai ler isso aqui e vai falar, o que eu vou falar disso aqui? O que eu vou falar disso? O que eu vou falar disso? Vai anotando o que você for falar. E em que parte eu vou colocar? Aí você começa a escrever.
Antes disso, você não pode começar a escrever. Se você começar a escrever, tá, beleza, entendi. Uma coisa vai ficar para trás. Planeje, texto precisa, vamos mudar de cor, tá? Texto precisa de uma coisa chamada planejamento. Vai ficar uma letra linda. Planejamento. Como é que eu planejo meu texto, professora? Eu não sei. Simples, simples. Você, no caso da CESP, você sentou, você viu qual é o tema, você tem que usar o tema a seu favor. Esse tema aqui está te ajudando, Ele quer a responsabilidade do Estado, da sociedade, de cada cidadão na preservação do ecossistema. Isso não pode faltar. Então, você vai lá e sublinha. Eu tenho que falar a responsabilidade do Estado, da sociedade, de cada cidadão. Aí você vem aqui para baixo, relação entre os cuidados com o meio ambiente e a preservação das condições sanitárias. Aí você, poxa, quando a gente preserva o meio ambiente, é óbvio que a gente tem melhores condições sanitárias. Estou preservando a água, vou ter uma água de melhor. Vocês sabem o que está acontecendo no Rio, né? A famosa geosmina? Então, poluição total ali, né? Naquela bacia do Rio Grandu. Aí que estão querendo agora jogar uma parte na lagoa. A lagoa já está atolada até o pescoço de coliformes fecais e detritos, né? Então, se eu cuidar bem dos recursos naturais, eu tenho melhores condições sanitárias. Por que a água da SEDAI está ruim? Porque a água que é usada ali está uma porcaria, a água está poluída e o sistema não consegue mais purificar essa água. Olha o complexo. Isso é só um exemplo. Aí você viu que tem isso aqui. Atitudes individuais não é responsabilidade de cada cidadão? Já estou falando aqui, tá vendo? Agora, formas de atuação da sociedade, a sociedade, aqui atitudes individuais, é o cidadão, tá vendo? Agora, a sociedade, como que ela pode atuar para que os governos cumpram compromissos? A pessoa também não colocou isso. Foi só um pedacinho, parecia que ia, mas acabou fundo, como diz o outro, não foi. Olha só, como que a sociedade pode pressionar os governos para que eles cumpram o compromisso com a preservação ambiental? Hoje em dia está difícil, né? Mas olha só, é preciso que a sociedade se mobilize, você tem que falar isso, é preciso que a sociedade, cada cidadão junto forma a sociedade, e a gente faça o quê? Campanhas, que a gente se mobilize para pressionar o governo, que a gente assine abaixo-assinado, né? Que a gente vá para a mídia denunciar. É nesse sentido que se tem que falar isso aqui, Tá? Existem associações, existem ONGs que cuidam disso aqui e que estão sempre cobrando mais efetivamente do governo atitudes que levem a essa preservação ambiental. Então, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar isso. Falei, tá bem faladinho? Você pode acrescentar outras coisas, óbvio. Mas observa que desses 3 elementos aqui, não tem, assim, com clareza, um que vá para a introdução. Assim como não tinha no tema também do transporte rodoviário. Mas esse último aqui, vem comigo. A atuação da sociedade. Lembra que eu falei em várias aulas com vocês o seguinte: quando não tem esse roteiro, quando é uma redação normal, tipo um Enem da vida, no final você tem que colocar propostas de intervenção, propostas de solução. E a gente sempre fala, investimentos públicos, dinheiro, né? O governo investir, e aí você vai desenvolver isso, e conscientização da sociedade. Vocês notem que no tema do transporte rodoviário falava do investimento, e nesse aqui fala da conscientização da sociedade, a atuação da sociedade para que os governos cumpram o compromisso. Esse aqui você pode colocar, aqui, tá? Os 2 primeiros você coloca
no desenvolvimento. E o último, você faz a sua conclusão falando dessa conscientização, que as pessoas precisam se mobilizar, precisam pressionar, precisam atuar de maneira positiva e afirmativa para que o governo cumpra as metas que ele assume em vários acordos e com a própria sociedade. Isso aqui, ó, vai para a conclusão. Isso aqui vai para o desenvolvimento. E o que vai para a introdução? Aí, às vezes, você fica meio enrolado. Você fala, cara, o que eu faço na introdução? É isso que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá? O que você vai fazer na introdução? Quando o tema não te jogar nada que você possa colocar como solução para o problema. Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo? Eu quero saber se está fazendo sentido para vocês. Para onde vai cada parte? Tá? Ó, a relação com elementos aqui de cima, você veja que a responsabilidade do Estado, ela entra aqui também, mas você ainda vai poder colocar ela dentro da sua redação, porque tem uma parcela disso aqui que é a responsabilidade do Estado, afinal, cabe a ele gerir tudo isso. Então, você tem que distribuir tudo isso aqui e isso aqui dentro do seu texto, tá? Não pode esquecer nada. Parece, gente, né? Falar a verdade. Parece óbvio o que eu estou falando. A banca está te pedindo isso, dá isso para ele. A banca está te pedindo isso, dá isso para ele. A banca está te pedindo isso, dá isso para ele. Parece óbvio, mas a cada semana eu recebo uma redação que eu mandei com com o roteiro e a pessoa comeu um deles. Ou comeu 2, ou comeu 1,5. Geralmente, vocês fazem o primeiro, depois vocês se empolgam e esquecem os de baixo. Prestou atenção? Você começa seguindo o roteiro, depois você se empolga com o que você está falando, e aí esses aqui ficam prejudicados. Cuidado, é isso que está arrebentando com o texto de vocês, tá? Tem que falar o que a banca pede, é isso que tem que fazer. Vocês viram que aqui não tinha, dentro dos elementos que ele pede para vocês fazerem a redação, não tinha nada, nenhum elemento que direcionasse para a introdução. Então, às vezes, a gente fica sem ter o que fazer. Fala, o que eu faço? Você não sabe o que fazer na introdução. A gente vai dar um modelinho de introdução que a gente também usa na redação do Enem, ou seja, você que está assistindo a aula e quer fazer PISM, quer fazer Enem, quer fazer vestibular, você vai aproveitar esse modelo. Esse é apenas um, tá? Tem vários modelos. Eu tenho mais de 30 modelos de introdução, mas esse é apenas um. A gente vai te dar um modelo coringa. O que é um modelo coringa? É um modelo que você usa em qualquer redação. Aliás, deixa eu comentar uma coisa aqui, porque isso acontece todo ano, eu passo por isso na redação, é normal acontecer. Deixa eu pegar a redação para não colocar besteira no quadro, tá? O problema é que são tantas folhinhas. Algumas pessoas gostam de usar, no início da redação, isso aqui. Desde os primórdios da sociedade, a pessoa começou o texto com isso aqui. Olha só, não sou eu que estou implicando, não, gente, eu juro por Deus, tá? Isso aqui, desde os primórdios, é considerado, em redação, um clichê, tá? Então, evite usar. Qualquer manual que você pegue de redação por aí, tá lá, evita usar nos primórdios, desde os primórdios, porque é considerado clichê. Eu acho bonitinho, mas é considerado. Ó, você pode colocar assim, desde tempos antigos, né? Desde o início, ó, desde o início das sociedades, que são, né? Aí tem vários elementos, para evitar o primórdios, tá? Porque o primórdios é considerado um clichê porque ficou durante muito tempo todo mundo repetindo isso, achando que estava bonito e às vezes não encaixava, e aí acabou virando clichê. Então, evite primórdios, tá? Evite primórdios. Vai te arrancar uns
uns pontinhos, se você usar. Beleza? Tá avisado? Posso apagar? É igual aquele assim, tá? Faz um tema sobre trabalho infantil, né? Sobre abuso infantil, aí põe no final assim: devemos proteger nossas crianças, pois as crianças são o futuro do Brasil. Mais clichê do que a criança é o futuro do Brasil, ou é o futuro. A criança é o futuro, é super clichê. Não coloca, faça as coisas já assim, muito gastadas. Faça uma ideia que você não tem uma ideia original e você tem que lançar mão desses recursos. Lançar mão é ótimo. Que você tem que lançar a mão desses recursos. Então, evite usar, tá bom? Posso apagar? Nesse caso, eu nem colocaria desde o início das sociedades, eu colocaria assim, desde o princípio, ou então eu colocaria há séculos ou há milênios que, para sair, para escapulir do clichê, tá? Bom, como é que eu vou fazer então? Vamos prestar atenção. Deixa eu apagar aqui essas lasquinhas que eu deixei aqui. Que você tem itens que vão completar o desenvolvimento e a conclusão, né? Vamos levar em consideração isso. Você não sabe o que você vai colocar na introdução. Então, eu vou te dar a famosa introdução coringa. Vamos a ela. Vamos lá. Se você não conhece, faça o favor de anotar. Agora, presta atenção. Você encontra o tema? Você está encontrando o tema aqui? Não. Ó, a preservação do ecossistema. Está aqui o seu tema. Olha como é que esse tema vai servir. Põe o óculos. Olha como é que esse modelinho de introdução vai te servir para que você faça vários outros temas. Ó, com frequência, reacendem-se os debates acerca da preservação do ecossistema, demonstrando a fragilidade do governo. Claro que Estado e governo não é a mesma coisa, mas está mais ou menos na mesma esfera. E da sociedade para lidar com esse desafio. Você fez uma introdução coringa. Imagine que o tema aqui não fosse preservação do ecossistema. Imagina que fosse aquele tema do trabalho infantil. Com frequência reacendem-se os debates acerca... Vou pegar igualzinho está aqui, só para você ter uma noção, tá? Acerca do trabalho infantil. Oi? Alguém do lado de fora aí. Tem alguém lá de fora? Estou vendo aqui não, gente. Parece que... Já deve ter entrado, então. Já deve ter entrado. Parece que sim. Vamos ver. Vamos aguardar. Bom, olha só. Com frequência, reacendem-se os debates acerca do trabalho infantil no Brasil, demonstrando a fragilidade do governo e da sociedade para lidar com esse desafio. Professora, tem tese? Tem. Olha a tese aqui, ó. O governo e a sociedade têm dificuldades para lidar com isso. Tá a tese aqui, tá? Ah, o tema é aquele, Marília, que você deu agora há pouco do sistema rodoviário. Ó, com frequência, reacendem-se os debates acerca do modal rodoviário que prevalece no Brasil, demonstrando a fragilidade do governo e da sociedade para lidar com esse desafio. O que mais? Deixa eu ver se tem outro aqui. Segurança pública e os menores de idade. Ó. Com frequência, reacendem-se os debates acerca da segurança pública e dos menores de idade e dos menores que praticam delitos, demonstrando a fragilidade do governo e da sociedade para lidar com esse desafio. Você está percebendo que essa introdução ela é um coringa porque você vai trocar o tema e ela vai servir para praticamente qualquer tema? Não vou dizer qualquer, mas muitos temas. Você percebe isso?
Percebo, Marília. Agora essa aí vai ser minha introdução. E se prepare, porque todas as redações vão Obrigada. Por quê? Evita que você deixe brecha. Se a CESP não te deu nenhum daqueles elementos para você colocar na introdução, se der, você põe, tá? Mas se não der, você faz essa coringuinha e vai desenvolvendo o resto que ele pediu lá para baixo, tá? Tem gente que fala, professora, mas a tese está fraquinha. Você quer encorpar a tese? Você pergunta, por exemplo, o tema que era preservação do meio ambiente, né? Você poderia colocar isso ocorre porque o Estado e a sociedade em desarmonia. Você pode ampliar a tese se você quiser, mas essa tese que está aqui, ela já dá conta do recado, tá? Então, estou enrolado aqui, não sei onde que eu boto o quê, não estou achando o negócio que deveria ir para a introdução. E muitas vezes não tem mesmo. Você usa essa aqui que ela vai te ajudar. Eu tenho várias, mas essa daqui eu escolhi para vocês, que é uma das que eu uso mais. Não vou usar muito esse trem discutido, porque já virei piada. Oi. Ô, Marília, você pode fazer um modelo de introdução daquele do trabalho infantil? Porque, para mim, foi novo o primeiro tópico, ele ser incluso na introdução. Tem como se fazer para mim, por favor? Isso. Eu vou fazer ele meio troncho, porque eu acho que é a melhor maneira de fazer, porque você, olha só, presta atenção, vocês vão fazer uma redação e vocês estão estudando direito. Então, o ideal é você conceituar o trabalho infantil através da lei, tá? Então, você vai falar que a lei tal considera como trabalho infantil, aí você vai botar a lei ali, tá bom? Ó, essa introdução aqui, professora, eu não vou fazer PRF nem PF, nem eu vou fazer Enem. Ó, é top para o Enem, tá? Esse modelinho aqui. Eu vou fazer PISME. Top para o PISME. Eu vou fazer o vestibular da FUVEST. Gente, ela é coringa. Você está enrolado, não está sabendo começar o texto, você já deu essa chapuletada, introdução você já tem. Você vai usar essa, com frequência, reacende os debates, acerca. Aí vem acerca de que é o tema. E aí você coloca que nem o governo e nem a sociedade conseguem lidar com esse problema, com esse desafio, você fica enrolada. E aí está aí a tua tese. Agora, quando a banca pede, e aí no trabalho infantil, né, veio assim, deixa eu encontrar ele aqui de novo. Eu puxo para cima, puxo para baixo, é uma loucura. Preservação, achei. Ele fala assim, discorra sobre o conceito de trabalho infantil. Aí ele tinha dado um texto aqui, ó. Trabalho infantil é causa de efeito da pobreza. De acordo com dados de pesquisa, aqui ele não dá a lei, não. Mas é bom que vocês ponham a lei, é a melhor maneira, tá? Então, você pode colocar assim, segundo o artigo tal, não sei qual artigo, da lei tal, conceitua-se ou entende-se, considera-se, os versos que você pode usar, tá? Como trabalho infantil, qualquer forma de trabalho, tá? Eu tô mais ou menos assim, eu não conheço a lei, não. Efetuada ou realizada por menores de 18 anos, privando-os de exercer seu direito à educação e ao lazer. Olha só. Eu não sei qual é o artigo, eu não sei qual é a lei, tá? Tá bom? Então, tomem muito cuidado, mas é mais ou menos isso aqui, ó, que seria conceituar.
É definir o que é o trabalho infantil. Claro que eu não conheço a lei, gente, me perdoe. Ou vocês podem até começar assim, ó. O código tal, na lei tal, entendeu? Entende como trabalho infantil, você considera como trabalho infantil. Nós vamos fazer um testezinho agora. Eu vou colocar no quadro um outro tema e todos os 3 elementos que a banca pede. Eu quero que vocês me digam o que vai para cá, o que vai para lá, se dá para fazer uma introdução com os elementos que ele deu, ou se a gente vai usar a nossa coringuinha, tá? Vamos lá. A segurança pública e os menores de idade. Esse é o tema. Agora vamos para cada item. A proteção que o Estado dá à criança e ao adolescente. Acho que cabe aqui. 2 e 3. Anotem e tentem me dizer, tentem distribuir para onde vai cada parte desse trecho aí. Esse aqui é um pouquinho mais enjoadinho, tá? Pode demorar um pouquinho para fazer. Ah, muito bom. A dúvida foi, será que dá para pôr a 1 na introdução ou será que não dá? Justamente, porque aí tem como você começar falando da lei, né? Sobre o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Gi, olha que interessante. Ele fala da proteção que o Estado dá à criança e ao adolescente. Você tem aqui, ó, o ECA, né? Então, claro que você tem que ter o conhecimento para você falar que o ECA é a proteção, aí pode evitar o uso da palavra proteção, né? É a garantia que crianças e adolescentes vão ser protegidos e respeitados, aí você fala da lei. Você pode colocar na introdução se você quiser, tá? É típico para a introdução isso aqui, falar do ECA, falar o que já existe para proteger, para a segurança das crianças, tá? Em relação aos menores, o que já existe para proteger? Então, você colocaria isso na introdução. E aí? Quem mais fez assim ou ficou com a mesma dúvida? Ai, gente, rinite, muita canteira. Não fico querendo coçar, porque é muito bonito, né? Eu na frente da câmera me coçando. E aí, mais alguém fez desse jeito ou fez de outro jeito? Só tem a Gisele aí, né? Eu acho que o pessoal está copiando ainda. Ah, é? Mas ninguém fala nada. Gente, vocês estão copiando ou estão fazendo ou estão jantando? Por favor. Eu estou terminando de fazer. Então, tá bom. Eu espero mais um cadinho. Eu dou mais um time. Terminando, vocês me avisem. Eu acabei. Tá aqui? Tem mais alguém fazendo, gente? Tem mais alguém fazendo, meu povo? Não? Bom, então, a dúvida, Gisele, que você teve é muito comum e é bastante pertinente, porque a gente fica assim, será que isso aqui vai para a introdução ou eu devo levar para o desenvolvimento? Mas na medida em que ele fala da proteção que o Estado dá à criança e ao adolescente, ó, o Estado dá, é o que já existe, é o que já é feito, é o que já funciona para proteger, tá? Então, eu posso colocar isso na introdução, falando da lei,
falando que existe já uma lei que protege a criança e o adolescente. Agora, a importância de se combaterem ações de violência contra menores, especialmente a pedofilia. Mas, ações de violência contra menores. Todo tipo de violência contra menores. Antes de eu entrar para a sala aqui, eu estava vendo o caso daquele menino Henri, né? Que, Jesus, não gosto nem de ver, que sofria abuso da parte do padrasto e que chegou no que chegou, né? O menino morreu. Então, essas ações de violência, de tortura com a criança, de maus tratos, isso tudo deve ser falado, mas com ênfase na pedofilia, tá? Vai se falar da violência que se pratica, vai se falar da criança que é abusada fisicamente com castigos e torturas, né? Mas vai se falar principalmente da pedofilia, especialmente a pedofilia. Isso vai para o desenvolvimento. O que vocês fariam com esse pedaço aqui? Colocariam no desenvolvimento também? O último eu colocaria na conclusão. O último, medidas necessárias, propostas de intervenção, que devem ser postas em prática para o combate ao aliciamento de crianças e adolescentes pelo crime organizado. Mas a gente não falou disso ainda? Então, significa que essa última vai sim aqui para a conclusão, mas ela está te dizendo que você tem que falar de solução para esse problema. Então, você vai ter que falar desse problema primeiro. Percebeu? Você usou isso aqui na introdução. Depois você fez um parágrafo para falar de como as crianças podem ser vítimas de violência, de abuso, e principalmente você vai falar da pedofilia. Aí vai ficar um parágrafo em aberto, porque você vai colocar no final isso aqui. No final, ele quer que você coloque medidas necessárias para combater o aliciamento de menores para o crime organizado. Mas você não falou ainda de crime organizado. É sinal que você vai ter que falar. Tá vendo? Você vai pegar isso aqui, crime organizado, e vai falar no desenvolvimento para você poder, na conclusão, colocar as propostas de solução para o problema. Perceberam? É muito comum eles fazerem isso. Vocês se lembram da nossa primeira aula sobre aquele tema do contrabando? Que ele pedia, assim... Tinha uma altura das propostas, do roteiro, que ele falava assim... consequências para a economia e para a saúde do contrabando. Quais as consequências que tem o contrabando na economia e na saúde? Só que lá em cima ele pedia para você dar exemplos de contrabando. Se você lá em cima tivesse dado só exemplo, por exemplo, de contrabando de cigarro não, vamos pensar outra coisa. Contrabando de roupas e de celulares, por exemplo, isso não ia ter relação com a saúde. Ele não te falou lá em cima, mas ele te obrigava a falar, por exemplo, de contrabando de cigarro, de medicamentos, porque lá embaixo ele pedia consequências na saúde. É o mesmo caso aqui, Ele não te falou que você tem que falar isso primeiro, mas como ele te pediu propostas de solução para esse problema, então você vai ter que usar o problema aqui no desenvolvimento. É isso aí que vocês têm que ficar atentos, tá? Às vezes... ele vai colocar lá embaixo, ele quer a conclusão, mas esse negócio aqui você não citou ainda, é sinal que você tem que desenvolver, você tem que falar no desenvolvimento. Vocês estão captando a mensagem? Como é que se presta atenção? Não é tão redondinho assim. Lá na primeira aula que nós tivemos, com aquela prova sobre contrabando, né, que foi uma prova antiga da PRF, ele pedia as consequências do contrabando na saúde. Mas você só poderia falar das consequências do contrabando na saúde se você tivesse dado exemplo de contrabando que envolvesse saúde. Então, uma coisa estava amarrada na outra. Aqui, você vai colocar, sim, isso na conclusão. É o melhor lugar para isso. Mas antes, você vai ter que falar disso aqui. Você ainda não falou? Você falou de abuso, de pedofilia, mas você não falou de aliciamento de crianças e adolescentes para o crime organizado. Então, como você vai trazer aqui, na conclusão,
propostas de solução, né? Propostas de intervenção para resolver o problema, você tem que primeiro falar do problema aqui em cima. Captaste? Alguma pergunta? Marília, para mim isso aí foi novo, eu ainda não tinha visto, não, porque eu não assisti essa aula do contrabando. Ah, então, quem aí... Deixa eu dar uma olhada quantas pessoas tem aqui que estão online. São 8 comigo, então são 7. De vocês que estão aí, quem é que não pegou a aula que a gente pegou aqui, o tema do contrabando? Eu peguei 2 redações de 2 alunos que fizeram a prova da PRF, um passou e o outro não passou, e a gente mostrou nas 2 redações o que deu errado, o que faltou fazer. Quem é que não fez aquela aula? Eu não fiz essa aula aí. Vamos lá, Fabiola, mais quem? Depois me mandem no privado, eu acho que vocês são muito tímidos. Me manda no privado, porque se for necessário, a gente faz uma aulinha curtinha para eu mostrar. Aquela aula foi super importante, porque mostrou uma redação de uma pessoa que fez a prova, uma redação da outra pessoa que fez, e por que um passou e o outro não, tá? Foi a primeira aula que você deu, né, Marília, de redação. Foi a primeira, não está gravada, não. Entendi, a primeira aula. Essa aula foi a primeiríssima de top, lá do início, né? Que a gente mostrou assim, ó, o que deu errado, por que esse cara aqui não passou? O que faltou ele fazer, né? Então, tem que ter cuidado, porque, às vezes, no terceiro, ou em um dos elementos, tem um detalhezinho que indica que você tem que citar uma coisa no primeiro, como foi o caso aqui, ó. Você tem que colocar medidas necessárias, né? Medidas de propostas de intervenção para resolver esse problema. Mas você não falou dele ainda, então você vai ter que falar. Ó, ele está indiretamente, ele já colocou que você vai ter que vir aqui no desenvolvimento e citar o quê? O aliciamento de crianças e adolescentes para o crime organizado. Tá? Esse é um assunto que tem que ser abordado. Então, você vai fazer um parágrafo falando de abusos, com ênfase na pedofilia, e um outro parágrafo falando do aliciamento de crianças e adolescentes pelo crime organizado. Eu acho que seria bom vocês fazerem esse tema aqui para casa, tá? Eu tenho ele aqui, mas ele está... Na verdade, ele foi mandado para mim por um outro aluno e eu já rasurei ele. Conforme eu fui corrigindo, eu... Tá? Mas eu mando, ele está meio ruinzinho, mas eu mando ele para vocês. E vocês vão fazer esse tema aqui. Porque esse jogo aqui, ó, é importante que vocês fixem na mente, tá bom? E se for necessário, depois vocês mandem para mim no privado, que eu repasso a primeira aula para vocês. O que está acontecendo com muita frequência, claro, Gisele perdeu a primeira, mas não perdeu nenhuma outra. O que está acontecendo com muita frequência é que o pessoal não está assistindo às aulas de redação. Eu estou dando as aulas de redação. Às vezes eu dou aula de redação para um aluno só que vai fazer PRF, o resto do pessoal é de outra coisa. E o pessoal que mais precisa não está fazendo. E aí comete os erros bobos que a gente poderia sanar se estivesse assistindo a aula, tá bom? Então, assim, prestem atenção nesses detalhes. Para onde vai o quê? Porque o texto de vocês já é bom, tem algumas coisas que eu ainda preciso dar uma limpezinha nele, tá? Mas essa semana... eu vou mandar esse tema. Esse tema teve aluno que já fez esse tema, eu nem lembro quem foi, vou ter que olhar lá, para mandar outro tema. Mas eu acho que vai ser bem legal vocês terem essa experiência, ó, de algo que foi citado aqui no último, mas que precisa vir. Dentro desse último tem um dado que precisa vir primeiro, ser citado primeiro, para depois você vir propondo solução.